Eu falei na semana passada. Semana passada, a Justiça da Segunda Instância decidiu que o Flávio Bolsonaro tinha foro privilegiado. Eu falei, olha, no caso da investigação vai ficar pior ainda para ele, porque o investigador da Segunda Instância, que é o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, o nome dele é Gussem, ele está contra o Flávio Bolsonaro. Inclusive, em janeiro, o Flávio o xingou no Instagram, diretamente. E o que aconteceu? Realmente a coisa está pior para o Flávio Bolsonaro. O Ministério Público está dando todos os sinais de que ele pode ser preso muito, mas muito em breve. Por quê? Olha só o que aconteceu ontem. Primeiro, saiu a notícia de que o procurador da segunda instância assinou um termo com os investigadores da primeira instância, aqueles que os juízes disseram que não poderiam investigar o Flávio, e esses investigadores podem continuar investigando, é como se fosse um termo de colaboração. Então a investigação continua, não mudou nada, absolutamente nada, os mesmos investigadores continuaram. Ou aquilo que eu falei, olha, a investigação vai ser paralisada até eles recorrerem e o STF vai dar uma decisão favorável para que ele volte para a primeira instância, porque já tem jurisprudência para isso. Não precisou. A investigação continua. Mais do que isso, os investigadores vazaram para a imprensa, porque isso é vazamento, isso não é que a imprensa foi lá, invadiu e descobriu. Eles vazaram para a imprensa que desde dezembro eles têm cadernos da esposa do Queiroz, que está foragida, onde ela tem números, era um caderno de fuga, números de telefone para ajudá-la em caso do Queiroz ser preso. Entre esses números tinham 2 de Jair Bolsonaro, um de Michele Bolsonaro, tinha números do Flávio, da esposa dele, de vários milicianos, aí a gente está falando de gente de facção criminosa, gente que trabalha com assassinato, com todo tipo de crime, e de outras pessoas, de deputados bolsonaristas. Isso é vazamento. Com essa notícia quente, aí veio a notícia de que os desembargadores convocaram o Flávio Bolsonaro e a esposa dele para depor. Tudo no mesmo dia. Isso tudo é calculado. Lembra quando a Vaza Jato fazia vazamentos seletivos contra o PT? A diferença é uma só. A Vaza Jato vazava uma delação, que não tinha provas. E aí a mídia trabalhava em cima disso. O Ministério Público está vazando provas. Não mostram as provas, mas vazam, existe a prova. A mídia dá a notícia e eles tomam uma atitude no mesmo dia. Isso tudo muito calculado. Então, se tem alguém que não está dormindo nesses dias, é o Flávio Bolsonaro. Eu vou falar mais disso, mas antes, um segundinho. Quer ajudar na oposição ao desgoverno? Curte o vídeo, mas principalmente se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está bombando, porque as pessoas estão se inscrevendo no canal a partir desse vídeo, e vai mostrar o vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Assim, a gente consegue levar a verdade para mais pessoas, porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele trabalha com mentiras. Então, para quebrar essa fake news no meio, se inscreve no canal. Um segundinho, você ajuda muito na oposição ao Bolsonaro. Vem? Um segundinho, é de graça. Agora, vamos falar sobre isso tudo que está acontecendo. Olha só, a investigação segue, os investigadores estão reunindo provas e provas e estão esperando uma decisão do STF. Está nas mãos de Gilmar Mendes. Justo de quem? E o Gilmar Mendes, ele enviou para o plenário da segunda turma ou da primeira turma, não lembro de qual das duas, mas nas duas é uma maioria, que a maioria no STF é 10-1 contra o Bolsonaro. E o STF já tem jurisprudência para que esses casos voltem para a primeira instância. Então a chance do Flávio ganhar é zero. Zero. Quando o STF proferir a decisão de que os juízes da segunda instância, os desembargadores, eles estavam errados e que o caso do Flávio Bolsonaro tem que voltar para a primeira instância, que é para o juiz Itabaiana, que é esse juiz que está autorizando toda a investigação, que a investigação funciona assim, os investigadores pedem uma diligência, por exemplo, queremos quebrar sigilo bancário de pessoas, posso ou não posso? E o juiz diz, pode, ou se é um juiz que não quer, ele diz, não pode. Por exemplo, há juízes de outros casos que dizem não para praticamente tudo, porque não querem que se investigue. Por isso que não tem ninguém do PSDB na cadeia, por exemplo. Aí, o que acontece? O juiz está autorizando tudo, quebraram sigilos, fizeram busca e apreensão, fizeram de novo, prenderam o Queiroz. O Flávio Bolsonaro não quer esse juiz. Ele quer levar para a segunda instância para que sejam outros juízes, para que talvez ele possa comprar um dos juízes ou um deles seja bolsonarista, alguma coisa, para que a sorte dele melhore. Só que vai voltar para a primeira instância. E quando voltar com decisão da STF, esse juiz da primeira instância, o juiz Itabaiana, ele vai ter uma decisão da STF ancorando que ele pode fazer o que ele quiser nesse processo, inclusive prender o Flávio Bolsonaro. Porque se ele prendesse antes da decisão da STF,
lá atrás, quando prendeu o Queiroz, se ele mandasse prender o Flávio, porque há provas de que o Flávio também estava interferindo nas investigações. Isso é crime de obstrução de justiça. Isso é um bom embasamento para prisão preventiva e é sempre usado isso para prisão preventiva, prisão antes do julgamento. Se o juiz fizesse isso antes, o Flávio ia recorrer. Os juízes da segunda instância, como a gente já viu, são bolsonaristas, 2 deles. Um deles tem foto com a advogada do Flávio Bolsonaro. São amigos há mais de 10 anos. Exato. O outro foi visitar o Bolsonaro 3 ou 4 semanas atrás. Então, esses juízes irão soltar o Flávio. Aí ia pro STF, e a decisão do STF ia ser muito mais pressionada. Por quê? Ia ter reação dos bolsonaristas, o gabinete do ódio ia trabalhar todo vapor, robôs e tudo mais. Então não ia ser uma decisão se o caso volta para a primeira instância ou não. Ia ser uma decisão de o Flávio Bolsonaro vai ser preso ou não vai. Tudo nas mãos do Gilmar Mendes e do STF. E é um peso que o STF não quer carregar agora, ninguém quer esse peso agora. Por quê? Os bolsonaristas vão querer contra-atacar e vai causar uma turbulência muito grande de ataques ao STF de novo. E o vitimismo do Bolsonaro ganharia mais força. Como isso não vai acontecer, o STF vai simplesmente dizer que o juiz da primeira instância tem o poder porque o Flávio Bolsonaro não tem foro privilegiado pelos crimes que ele cometeu quando era deputado estadual, porque ele não é mais deputado estadual. E a jurisprudência diz isso. Aí o que acontece? Voltando para a primeira instância, o juiz pode agora pedir a prisão do Flávio Bolsonaro e não tem como ele recorrer para a segunda instância e a segunda instância falar, não, ele tem foro privilegiado, não pode ser preso. Não, ele pode recorrer para tentar um habeas corpus, mas, de novo, vai parar no STF com ele ainda preso, provavelmente. E aí é completamente outra discussão, porque o juiz da primeira instância, assim como o Sérgio Moro tinha na Lava Jato, ele era o juiz da primeira instância, o juiz da primeira instância tem todos os poderes e os outros não podem começar um solta e solta, prende, solta, prende, solta, prende. Fica mal para os juízes da segunda instância e não para o STF, não para o juiz da primeira instância. Olha só como o cerco está se fechando contra o Flávio Bolsonaro. Isso tudo enquanto o Queiroz está negociando delação. Porque muita gente falou, o depoimento do Queiroz, que por acaso vai depor hoje de novo. Ele não falou nada. Gente, entende uma coisa? Ninguém fala nada antes de fechar a delação premiada. É igual você ter um produto para vender e você entrega o produto para o seu cliente que você não conhece, ele vai embora que o seu produto não te dá o dinheiro para você vender do produto que você vendeu. É isso. Se ele falar antes da delação premiada, não tem delação, que ele já delatou. Mais do que isso, ele tem que falar coisas novas que os investigadores não têm. Ele tem que provar essas coisas novas. O maior problema da delação do Queiroz é esse. Por isso que está demorando para fechar. Os investigadores têm tudo. E os investigadores, tudo que saiu na mídia é de que os investigadores têm todas as provas de absolutamente tudo. Era um esquema muito precário. Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Ele nunca imaginou que esses crimes viriam à tona. E talvez isso só viesse à tona, só tenha vindo à tona dessa maneira, porque o Bolsonaro é presidente. Se ele continuasse sendo um deputado do baixo clero que ninguém conhece, a chance dessa investigação demorar muito mais seria muito grande. Mas com o Bolsonaro, um genocida, fazendo o que faz, o filho dele vira um alvo mais forte. É claro que vira. Assim como quando o PT era governo, o Lula era o maior alvo de toda a justiça, e não só do Sérgio Moro, mas de toda a justiça, inclusive do STF. Chegou um momento em que o PT tinha indicado 8 dos 11 ministros do STF e eles rasgavam a lei para ferrar o PT. Por quê? Era o alvo. Agora o alvo é o Bolsonaro. E o filho dele, é claro que também é. Então a chance do Flávio Bolsonaro ser preso na próxima semana ou nas próximas é muito grande. E ele vai ter que depor, e a esposa dele vai ter que depor. E o Ministério Público já sabe que a esposa de Flávio Bolsonaro também tem algum envolvimento nisso, porque várias coisas estão no nome dela. Ela também recebia dinheiro de algumas pessoas. O Flávio Bolsonaro recebia dinheiro. Todos estavam envolvidos nisso. Assim como a esposa do Queiroz está foragida, a do Flávio Bolsonaro pode vir a ser no futuro. Então, é mais um motivo de pressão no Flávio. Esse pessoal não está dormindo à noite. É por isso que às vezes o Carlos Bolsonaro, ele tuita algumas coisas que ninguém entende o que ele está falando. Eles não dormem, eles não estão mais raciocinando, estão loucos. Porque é muito estresse que eles estão vendo o cerco se fechar. Muita gente na semana passada ficou, não vai dar em nada, tá vendo? Olha a decisão desses juízes, vai dar em pizza, o Flávio vai se salvar. Mas não, e eu falei, não vai mesmo. E agora vão vindo notícias mostrando que o cerco está se fechando. E o Paulo Marinho, que foi quem fez a denúncia, que trouxe esse caso para o centro daquele caso que está o Bolsonaro contra o Sérgio Moro, as denúncias do Moro da intervenção na Polícia Federal, o
Paulo Marinho falou que o Flávio Bolsonaro e o Queiroz tiveram informações antes, no caso do Flávio Bolsonaro, que era sobre ele, tiveram informações sobre o esquema da rachadinha ainda na eleição de 2018. E o que acontece? O Paulo Marinho provocou o Flávio Bolsonaro nas redes sociais. O Flávio Bolsonaro xingou o Paulo Marinho, falou, ele tá se sentindo, eu devo ser muito gostoso, porque o Paulo Marinho só fala de mim, blá blá blá. O Paulo Marinho, ele é suplente do Flávio Bolsonaro. Se ele cai como senador, ou se ele é preso, quem assume é o Paulo Marinho. E o Paulo Marinho tem um bom interesse nisso. E aí ele faz essa delação e é a única parte desse processo que está o Bolsonaro contra o Moro que o Celso de Mello não tornou pública. Essa parte está sigilosa, porque as diligências promovidas, a decisão do Celso de Mello, e isso é importante se acompanhar aqui no canal, porque eu vi várias, ninguém falou disso. A decisão do Celso de Mello, na última linha, tinha: esse depoimento será tornado sigiloso porque as diligências tomadas a partir desse depoimento têm de ser sigilosas. Quer dizer, a partir do depoimento do Paulo Marinho, se a Polícia Federal começou a quebrar sigilos, começou a investigar alguma coisa, isso teria que ser em sigilo para que os criminosos não saibam em que pé está a investigação e isso não vaze para eles. Porque se fosse tudo público, e esse processo é todo público, só ver a reunião ministerial que foi tornada pública, os criminosos irão saber, tô na mira, vou tentar destruir as provas. Então, tá sigiloso. E é o que acontece, o Paulo Marinho provocou o Flávio Bolsonaro, ele respondeu e falou, não paga uma de gostosão, porque eu e você sabemos o que você fez no verão passado. Então, a coisa tá feia pro Flávio Bolsonaro. Tem provas, tem tudo, agora só falta ele depor. E lembra de uma coisa, teve um bolsonarista na semana passada, faz uns 10 dias, ele foi depor também e na hora que ele chegou na Polícia Federal, algemaram ele e falou, tá preso. Ele, como assim? Tinha um mandado de prisão. Ele foi depor e foi preso, ele não voltou mais. Isso acontecia muito na Lava Jato. Agora eu não sei se no caso do Flávio ele pode ser preso ao depor ou não. Depende muito se o STF vai decidir isso antes ou não do depoimento. Se não, se o STF decidir depois... E eu tinha dito aqui, olha só, eu falei, vai demorar umas 3 semanas para o STF decidir isso, mas não passou uma semana, o Ministério Público já recorreu, o Gilmar Mendes já mandou para a primeira turma da STF e eles já estão para tomar decisão. Não passou uma semana, eu falei 3. As coisas estão mais rápidas até do que eu falo. Então, quando alguém fala, Thiago, você é muito otimista. Não sou. O que está acontecendo eu estou otimista, eu estou até pessimista, porque eu falo, vai demorar 3 semanas, demora uma. Eu falo, o cerco está fechando, aí começa a aparecer mais e mais coisas. Eu falei, a investigação vai paralisar por esse tempo. Não paralisou. O procurador da segunda instância assinou um termo com os da primeira que continuou a investigação. Quer dizer, não mudou nada, o cerco só se fechou mais, a investigação continua avançando. Agora falta a decisão do STF para que o caso volte para o juiz da primeira instância. E aí eu venho aqui com a mimosa, com champanhe e a gente comemora. E gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!